Muito bem, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, que também é o início da Igreja Apostólica. Vamos falar muito sobre este mover. Nas últimas aulas você teve um estudo sobre Apocalipse e nós retornamos agora a falar sobre Atos, falar sobre os grandes sinais, maravilhas que os apóstolos e diáconos também, como hoje nós vamos estudar, realizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome tem poder. Nós estamos falando dos primeiros anos após a ressurreição de Jesus. Então Jesus, ele morreu provavelmente no ano 30, entre 29 e 30 depois de Cristo, então tem aí uma margem de 4 anos mais ou menos de um erro cronológico, mas depois, nos primeiros anos, então ano 31, ano 32 até o ano 33, nós vamos ver esta expansão do Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e alcançar até a região da Cesareia. Então, nós vimos na aula passada que Estevão, ele foi apedrejado. Aliás, hoje nós vamos terminar este assunto. Ele estava a caminho do apedrejamento. Por quê? Porque ele fez uma defesa a Cristo diante do Sinédrio. Só que ali ele falou pesado, né? Não deixou nada, falou que tinha que ser falado mesmo. E aí o bispo G até comentou também que há uma diferença de unção, né, de um diácono para um apóstolo. Nós vemos que quando Saulo vai perseguir, ele acaba poupando os apóstolos eles não são dispersos, mas todos os outros são dispersos. Isso é realmente a relevância da unção no mundo espiritual, bispo G? As duas coisas, né? Uma é a importância que eles tinham, que eles expressavam. Então, os apóstolos caíam na graça do povo. Então, se eles caíram na graça do povo, de repente, uma perseguição direta não seria saudável, né? Tanto para os religiosos quanto para os próprios romanos, né? Um local de muita convulsão, então não seria apropriado. E também esse lado espiritual também, né? A preservação que era feita, a despeito que futuramente vai haver até uma inversão disso, né? O batismo dos apóstolos vai ser alguma coisa também flagrante, né? Vamos ler Atos capítulo 7, versículos 55 em diante. Livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Nós vemos aqui o texto sobre o apedrejamento. O apedrejamento de Estevão, que era um dos 7 diáconos escolhidos no capítulo 6, para fazerem a administração da parte da assistência social da igreja. O interessante, bispo G, é nós vermos aqui que eles estavam tão enfurecidos que eles praticaram a pena capital. A pena, ela era prevista na lei de Moisés até então, apedrejamento por blasfêmia estava previsto na lei de Moisés, mas era algo proibido pelos romanos. Havia um acordo entre os romanos e os sacerdotes de que os judeus não tinham liberdade para aplicar pena de morte. O que aconteceu aqui, bispo G? Eles ficaram tão malucos que esqueceram desse acordo? É o que nós estávamos comentando, né? Fizeram vista grossa diante do momento que eles viviam, né? A convulsão social sempre era, assim, tentado impedir, porque era realmente um dos piores lugares do mundo para haver esse tipo de impasse, de embate, né? Então, por isso, eles fizeram vista grossa e deixaram acontecer, né? Pelo fato até de estarem enfurecidos, quer dizer, até uma atitude de, entre aspas, proteção desse diácono poderia gerar uma situação pior, antagônica entre os judeus e os romanos. Quando ele tem a visão, ele fala assim, ele usa o termo filho do homem. Nós vemos os evangelhos falando um pouquinho dessa figura, filho do homem, mas nós voltamos a Daniel capítulo 7, que ele fala, né, que viu o filho do homem e tudo mais, né, o texto que ele fala sobre o reino que seria estabelecido após as 4 bestas. E o filho do homem é usado de uma forma muito específica para falar sobre Deus. O que significa
falar de Jesus usando o termo Filho do Homem? Demonstra aquilo que é a humanidade, né? O Cristo ungido. Então, às vezes nós vemos assim, o termo Jesus, Salvador, é o nome. Agora, o Cristo é o ungido, é o Messias. Então, o Filho do Homem era alguém que vinha nessa condição humana para poder, através do seu sacrifício humano, pessoal, não era o sacrifício de uma divindade, mas humano, restabelecer, vamos dizer assim, um equilíbrio que foi, infelizmente, vamos dizer assim, assolado por causa do inimigo, né? Então, tudo que aconteceu desde o Éden, tudo que a gente já conhece. Então, essa marca do Filho do Homem é mostrando essa humanidade de Jesus Cristo e que ele está na condição, que obviamente, condição glorificada, mas ainda é o Filho do Homem. Essa representação na visão que foi dada a Estevão, ela é de muita importância, principalmente para o momento. Era o momento de um primeiro mártir. Dali para frente, nós sabemos que haveria uma perseguição muito forte e essa visão foi algo que marcou para que todos que fossem, vamos dizer assim, martirizados, isso iria acontecer, soubessem que Jesus estava ali esperando na condição humana. Quer dizer, eles estavam morrendo na condição humana. O sacrifício deles também era na condição humana, mas a ressurreição e a glorificação era para que eles soubessem, haverá um novo tempo. E aquilo que já aconteceu não será tirado da mente. Porque se uma pessoa ressuscita e deixa de ser o que era, não tem memória do que ela não ressuscitou. Sim. Ela não tem lembrança, ela não tem nada. Então a gente percebe isso e o apóstolo Paulo, posteriormente, ele vai falar muito forte a respeito disso, porque ele foi testemunha de saber que Jesus, o Filho do Homem, na sua humanidade, está lá aguardando a vinda daqueles que, vamos dizer assim, que morrem e que estão alcançando essa condição do paraíso. Ele foi morto apedrejado, o apedrejamento era praticado mediante a lei, lembrando que são interpretações da lei, então eles jogavam a pessoa a uma altura que fosse o dobro da altura dela para baixo, né? Então vamos supor que se ele tivesse coisa de 1,5 metro de altura, 1,60 m, 1,70 m, então lançavam ele num lugar que tinha pelo menos 3 metros de altura. E é interessante que antes de ser apedrejado ele tem essa visão dos céus. Ele não estava tendo a visão morrendo. A visão começou antes dele ser apedrejado. Ele já estava vendo que o pai já o estava recebendo, que ele já seria morto, né? E aí lançam e eles começaram a atacar pedras. E normalmente eles tacavam pedras muito grandes e miravam o peito. Até para que não fosse um show de horror, né? Porque as pessoas vêem parte de cabeça, essas coisas horríveis, né? Então eles acertavam logo o peito para esmagar o peito e a pessoa apagar na hora, né? Então imagina aqueles pedrões sendo lançados e toda aquela movimentação era de religiosos, de sacerdotes movidos pelo Sinédrio, e ali estava um personagem fundamental para o Evangelho, que até então nunca imaginaria que seria um grande pregador e que seria também, Bispo G, martirizado em Roma. Verdade. Morreria também martirizado, como morreu Estevão, que era Saulo. Então a gente vê que o nome dele ainda não é Paulo, o nome dele é Saulo. Nós vamos falar bastante sobre isso da conversão dele, porque a palavra Saulo é uma palavra grega para Saul. Então nós vamos ver, né, Saulo, exatamente com esse espírito perseguidor que Saul tinha sobre Davi, violento, Saul que movia todo o exército para matar um ungido de Deus. Olha que figura impressionante, né? E o nome Saulo é desejado. Então até a gente percebe uma atribuição, né, de Saul, porque Saul foi desejado como um rei e criou tudo aquilo que a gente sabe, né? E agora Saulo, de forma oposta, ele era alguém que não era desejado por ninguém e se torna um grande apóstolo, né? Alguém forte, firme. Ele não apedrejou diretamente, ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram, mas a posição dele era como de mandante. O segurar as vestes, guardar as vestes, é como alguém que não só consente, mas que dá o aval. Então, no mínimo, ele era um dos verdadeiros líderes, mesmo jovem, ele já era um dos líderes do Sinédrio. Então, esse posicionamento dele, inclusive, mostra e demonstra, assim, a posição, entre aspas, de fidelidade
a religião, alguém aguerrido, alguém que ia até as últimas consequências mesmo, né? Que vai ser uma marca de Paulo depois também que ele se converte. O Sinédrio era uma cúpula dos principais religiosos e sacerdotes, sempre dirigida pelo sumo sacerdote, no caso Caifás. Somente anciãos participavam, somente pessoas assim muito graduadas, preparadas, e de repente um jovem entre eles. Então ele não era um cara normal, ele era um cara muito bem preparado. Nós vamos estudar bastante sobre Paulo daqui 2 aulas, um cara que veio de Tarso, veio de uma região que já é a Ásia Menor, mas judeu, que recebeu toda a formação de Gamaliel, e algo que soa muito estranho, Bispo G, porque Gamaliel, que vinha da escola de Hilel, que é uma escola até hoje extremamente importante para as doutrinas judaicas modernas, é uma escola muito respeitada, e aliás, o que se continuou do judaísmo, nós podemos dizer que é muito resultado dessa escola, a escola de Hilel, que tinha uma doutrina, né, era um grupo que tinha uma doutrina mais moderada do judaísmo, um pouco mais liberal, vamos colocar assim, e que é o que nós vemos o judaísmo até hoje. Então, após a destruição de Jerusalém no ano 70, nós vemos a forte influência da doutrina da escola de Hilel. Você vai hoje para Israel, você vê algumas coisas ligadas a Hilel, algumas homenagens e tudo mais. E Gamaliel era um dos principais dessa escola. Vai disseminar essa doutrina mais liberal e mais moderada do judaísmo. Paulo foi formado nessa doutrina, mas ele não se comporta como alguém formado nessa doutrina. Assim, o que eu posso até entender, a gente percebe que às vezes uma pessoa, quando é jovem, ela busca, vamos dizer assim, uma promoção rápida, urgente, naquilo que ele entende ser importante. E às vezes até, por uma falta até de alguns, e isso é uma realidade, de um norte, de uma direção, de experiência, ele vai muito além. Então, essa é a marca de Paulo. Porque se o Senhor, quando visita Paulo e fala, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões? Quer dizer, Deus já o havia chamado, mas a marca daquilo que ele desejava, ele tinha um ímpeto muito grande de crescimento no meio dos fariseus, no meio dos judeus. Então, ele não tinha freios em relação a isso, tanto que o próprio Senhor tem que tomar uma atitude bem radical em relação a ele, para que ele possa aflorar naquilo que ele tinha todas as características e qualidades. Tinha uma sede de poder também natural. Muito grande. Jovem também, imaturo, não era uma pessoa como Gamaliel. Nós vemos uma postura de Gamaliel completamente diferente. Muito diferente, muito. Não Tolerância. Tolerante. É uma visão de Deus real. O apóstolo Paulo deve ter sido, porque quando o Senhor fala, até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões, está falando para ele que algumas coisas já tinham sido faladas, quer dizer, ele já tinha recebido revelações de Deus, mas ele resistia. Vamos ler sobre o ímpeto do apóstolo Paulo em Atos capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 1 a 4. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Saulo, então, tinha parte na morte de Estevão, mas eu quero lembrar que ele espiritualmente estava liberado, perdoado por Estevão. Nós vemos, Bispo G, ainda no capítulo 7, que as últimas frases de Estevão são muito parecidas com as palavras de Jesus na cruz. Amém. Jesus proferiu 7 frases na cruz. Estevão fala exatamente 2. Uma que é Lucas 23, 34, que Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, Estevão, da mesma forma, liberou, né, o caso, o pecado de todos, né, o perdão do pecado de todos, não imputes esse pecado. Depois ele fala: Senhor, recebe o meu espírito, que é a mesma coisa que fala em Lucas 23, 46, Jesus. Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É impressionante como ele vai falar as mesmas frases, e isso será essencial
para que o apóstolo Paulo tenha até uma posição de sucessor de Estevão. Amém. Porque nós vemos Estevão uma ascendência ainda como diácono, mas que alguém que alcançava os estrangeiros, e ele pregava nas sinagogas onde estavam uma concentração de prosélitos, que eram estrangeiros convertidos ao judaísmo, e estrangeiros, eram sinagogas conhecidas por ter a frequência de estrangeiros. Aquilo que vai ser a marca do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, Amém. dos estrangeiros. Então é fantástico, nós vemos o quê? Estevão, não retendo, ele poderia, na autoridade, até reter o pecado, amaldiçoar, mas não. Ele libera perdão, isso vai ser essencial para despertar no apóstolo Paulo o seu chamado e o seu ministério. E isso, Dani, a gente percebe a maturidade de Estevão, espiritualmente falando, não só assim em atitudes espirituais, que eu digo religiosas, mas a maturidade de entender que o apóstolo Paulo e os outros que o apedrejavam o faziam muitos na ignorância, e outros um dia iriam reconhecer isso. Porque é muito difícil para uma pessoa, quando ela está passando por uma luta, uma perseguição, um desprezo, coisas assim, ter esse entendimento. Precisa de uma maturidade que ela não é somente humana, ela tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. E ele teve esse entendimento. Para falar no inputs, porque era um religioso. O apóstolo Paulo, pelo que a gente percebe, o Senhor já tinha ministrado a vida dele várias vezes. Ele resistia. Ele poderia soltar realmente uma palavra até de maldição. E sem dúvida, entre aspas, humanamente, religiosamente, teria razão. Mas espiritualmente ele sabia que esses homens ali, eles poderiam ter um outro caminho, eles teriam, se abrissem para o mover do Espírito. E muitos, eu tenho certeza, que se abriram. Estavam pecando na ignorância. Ignorância. Não é? Então Estevão vai ter um sepultamento honrado, que é interessante, porque ele não teve um sepultamento de criminoso, visto que ele foi acusado de um crime, de blasfêmia, não é? Então nós vemos ali homens e mulheres da igreja que se moveram e fizeram um sepultamento honrado. Uma outra coisa interessante, que após o martírio de Estevão, vai surgir realmente uma perseguição violentíssima em Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, lembrando que já tinham milhares e milhares de convertidos. Pense que algumas semanas já tinham passado, desde que 5.000 já estavam salvos. Então começa uma perseguição absurda, lembrando que os apóstolos permaneciam em Jerusalém, mas todos os outros foram dispersos. Isso não vai ser negativo. Esse mal, Deus vai transformar em bênção, já vamos explicar isso. Agora é interessante a forma como Saulo fazia. Saulo fazia de uma forma violenta, violenta. Até em Atos 22:19 diz assim, Bispo G, Paulo falando, né, em sua defesa: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramavam o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Agora 26:11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então era algo violento, era um espírito de morte que havia em Saulo. Você falou tudo, Dani. Queria até dar um parênteses que eu estava pensando isso, porque a partir do momento que Estevão é apedrejado, ali alimentou um espírito de morte em todos que estavam ao redor. Ele morreu, né? Ali alimentou um espírito de morte, potencializou, que a gente vai perceber que ele vai depois se difundindo aos poucos e vai entrar no cerne da religião que vai substituir verdadeiramente o cristianismo, que é um espírito de morte, né, que a gente sabe desse antagonismo. E aqui a gente percebe a primeira habilitação, onde que Paulo, no final, ele começa a difundir isso também. Claro que na condição de ímpio, né? Não na condição de convertido. Né? Então, quanto Saulo... Como Saulo, ele vai praticar muita morte. Agora imagina, Bispo G, ele chegava a forçar as pessoas a blasfemarem, as pessoas negarem a fé. Então era uma coisa de tortura. Arrastava as pessoas, olha o termo. Então não era brincadeira, né? A malignidade tortura total. Em Gálatas 1,14, ele diz assim, que ele se avantajava a muitos da idade dele, porque ele era extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Então ele era um cara realmente diferenciado na geração dele.
ele era o melhor. Aham. Em Jerusalém, na geração dele, ele era o mais forte. Aham. Né? E o que o motivou, é claro, na sua ignorância, é porque Estevão, ele tinha um discurso contrário ao santuário. Se você recapitular o que fala, ele fala sobre a lei, ele fala sobre tabernáculo, ele fala sobre templo. Então isso moveu uma ira no coração de Saulo, que até então ele cultuava mesmo o santuário, ele cultuava o templo, porque o que aconteceu com os judeus na época foi isso. O templo virou um ídolo. A lei virou ídolo, Moisés virou ídolo. Verdade. Então ele estava nessa idolatria também maluca, e ele começou o quê? A agir com o espírito de morte e agir conforme o conhecimento que ele tinha. Só que Bispo G, ele achou que ele estava fazendo mal e no final estava fazendo bem. Por quê? Como assim Bispo estava fazendo bem? Porque essa perseguição fez com que os cristãos de Jerusalém se dispersassem pela Judéia e alguns indo até Samaria. E aí vem um grande absurdo, porque havia uma briga entre judeus e samaritanos. Então imagine essa cena, Bispo G. Judeus chegando em Samaria. E aí eles vão começar a pregar o evangelho, ou seja, a perseguição impulsionou a expansão do evangelho, cumprindo o que Jesus tinha dado de ordem, que eles até então não estavam cumprindo. É verdade. Que era o que? Atos 1:8. Vocês vão levar o evangelho. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então foi a forma também que eu imagino que Deus permitiu para que o evangelho saísse de Jerusalém, que até poderia daqui a pouco se tornar uma religião, virar uma religiosidade, e se estiver vendo lá na frente vai acontecer. Então foi saudável no sentido de que, gente, vamos sair daqui das 4 paredes de Jerusalém, vamos sair dessas muralhas e vamos fazer o que Jesus mandou. Nós temos que pregar o evangelho até os confins da terra. Então veja nesse mapa a expansão. Então no ano 35, o evangelho vai alcançar Judeia e Samaria. Por volta do ano 40, já atingiu a Arábia, Antioquia. Nós vamos ver hoje também, aliás, na próxima aula, vai atingir também a Etiópia através de uma pessoa que se converteu. No ano 48 vai chegar na Ásia Menor e na África. No ano 52 alcança a Grécia, nas viagens missionárias. E no ano 60 já alcança Roma. Paulo chega em Roma, mas a igreja já acontecia em Roma. Então, quer dizer, é uma loucura. Cada lugar que eles eram perseguidos, eles iam para outro expandir e levar o evangelho. Nas viagens missionárias isso vai acontecer também com Paulo. Ele era perseguido numa cidade, ele era jogado para fora, não tem problema, ele ia para outra. Então era algo meio que movia a ele expandir, a continuar a caminhar. Então quando a igreja ela é perseguida, a igreja se expande. Então nós temos que compreender também que às vezes os caminhos de Deus não são fáceis de nós entendermos, mas aqui era um caminho de Deus para que o evangelho não ficasse ali religioso em Jerusalém, mas para que cumprisse o mandamento de ir até os confins da terra. E realmente isso vai acontecer em Samaria. Vamos ler Atos capítulo 8, versículos 5 em diante. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O diácono Filipe, ele chega à cidade de Samaria. Então veja aí no mapa a região da Samaria, ela fica bem ao centro da Palestina, e nós vemos aí que na época, por mais que colocou Samaria, na época já tinha um nome chamado Sebaste, e hoje é a atual cidade de Nablus. Né? O que é interessante, Bispo G, é que Filipe, como diácono, ele praticava sinais como os apóstolos. A palavra fala que as pessoas manifestavam demônios e os demônios saíam gritando, o negócio era louco. Né? Então, debaixo de um envio, os mesmos sinais que aconteciam em Jerusalém pelos apóstolos no templo, onde eles pregavam, de casa em casa, também agora se manifestava através dos discípulos, diáconos, os presbíteros e assim por diante. Em Samaria, nós entendemos que o evangelho se expandiu rapidamente, até porque Jesus já tinha preparado o terreno. Se nós lembrarmos em João 4, quando ele ministrou a mulher samaritana naquele poço de Jacó, próximo ao Monte Gerizim,
Ali ele já tinha falado um pouquinho, não era algo difícil os samaritanos entender, porque os samaritanos, que era uma raça misturada de judeus com os estrangeiros na época do Império Assírio, eles continuaram cultuando a lei. Eles cultuavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, diferente dos judeus que tinham o livro dos profetas, as escrituras e assim por diante. Então eles ainda praticavam a lei de Moisés, porque os assírios obrigaram. Falaram, olha, vamos adorar o Deus da terra, porque estava tendo muitas pestes. Então continuou, mesmo com a mistura de povos ali, os samaritanos, eles continuaram praticando a lei de Moisés, é claro, do jeito deles. Então era algo que não era difícil de se pregar, porque eles ainda tinham um contato da palavra, tinha a profecia de Moisés, que viria um grande profeta mais poderoso do que ele, e assim por diante. E Jesus já tinha feito ali um grande sinal, trazendo revelações para a mulher samaritana, e ela já tinha evangelizado toda aquela cidade. Então nós vemos o quê? Um terreno preparado, um terreno fértil, e a obra de Deus acontecendo. Vamos ver agora a expansão do evangelho em Samaria, através do diácono Filipe. Vamos ler Atos capítulo 8, versículos 9 a 13. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 9 a 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, incluindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a eles porque haviam muito, os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Nós vemos Simão abraçando a fé, mas não quer dizer que ele estava convertido. Aqui é um bom exemplo, Bispo G, que nós vamos ver depois no próximo texto, de pessoas que vão à igreja, mas não significa que estão convertidas. Estão num processo de conversão. Ele era um mágico, era um cara famoso, ganhava dinheiro pela ilusão, pela mágica. Aliás, era comum na época terem muitos judeus mágicos que praticavam magia e também que eram exorcistas ambulantes e ganhavam dinheiro por isso. É claro que eles não faziam nada mobilizados pelo Espírito Santo de Deus, mas pelos próprios espíritos manipuladores das trevas. Inclusive, existiam correntes judaicas que aceitavam a magia. Então, os judeus, eles criam que existisse feitiçaria e que também havia cura em nome de Belial, usava até o termo Belial. Coisa louca, né? Então era algo que em Samaria se fazia muito sucesso. Eu não acho que era algo raro naquela região, principalmente, eu acho que era algo até muito comum, pela mistura do judaísmo com a cultura dos estrangeiros, durante o silêncio profético. Então era um cara que era um popstar, né, da religião, da magia, e que de repente ele fica surpreso com os atos do diácono Filipe, da forma como evangelizava, com a autoridade que falava, forma como ele batizava. E Simão, ele foi batizado. Ele ficou impressionado, mas não quer dizer que ele estava convertido. E é o que você vai conferir agora, na continuação do texto, no versículo 14. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor.
Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Os apóstolos, então, eles vão a Samaria para testificar o que estava acontecendo lá, o mover que estava acontecendo, até porque já começaram a aparecer em Jerusalém correntes religiosas contrárias. Não, como assim? Pregar o evangelho para samaritanos, para estrangeiros? Pois é, já começou a ter divisão na igreja. O que os apóstolos fizeram? Vamos para Samaria, para testificar que tudo o que está acontecendo ali é verdade ao mover do Espírito Santo. Então vão descer para Samaria, João e Pedro. E ali eles vão derramar o Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, ele é fundamental para a conversão. Nós vamos aqui deixar claro o conceito de salvação e conversão, Bispo G. Né? Até porque os apóstolos estavam bem convertidos, porque se nós olharmos uns tempos atrás, João estava mandando cair fogo dos céus para fritar a samaritana, e agora João estava pregando o evangelho ali e o evangelho aos samaritanos, de amor, né? O evangelho do amor. O salvo, nós sabemos que o quê? A confissão e o batismo são a marca da salvação. Agora, o Espírito Santo, ele é um batismo fundamental para a conversão. Mas também não quer dizer que a pessoa, ela, não, vai ser salva e acabou. Tudo depende da caminhada dela. As pessoas podem rejeitar a salvação. O Espírito Santo, ele também é colocado como um selo. Mas o que ocorre? Tem pessoas que podem até rejeitá-lo. Podem conhecer a porção maravilhosa, isso inclusive o livro de Hebreus fala, que pessoas que provam, mas depois até rejeitam. Então, também é o que você bem colocou, né? A pessoa não é um selo. Já que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou garantido. A tua garantia é andar na presença do Senhor. Essa é a maior garantia, é santificar, né? O batismo nas águas, fundamental para a salvação, para a fé, a declaração pública de fé. Mas o Espírito Santo, ele é fundamental para o processo de conversão, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então nós vemos o quê? Que Simão ainda não estava familiarizado disso. E os apóstolos vão trazer esse poder pela imposição de mãos. O que significa a imposição de mãos, Bispo G? Porque começou-se a prática de impor as mãos sobre as pessoas. Olha, por mais que haja resistência por parte de pessoas daquilo que é a manifestação do espiritual através do natural, eles têm uma ligação muito próxima. Então o mundo espiritual está ao nosso redor. E a maneira pela qual a gente delega e a gente transfere é esse contato. Então, o contato ele é de muita importância. A gente vê a grande maioria das curas que Jesus efetuou, todas elas tiveram contato. Inclusive, alguns que nem deveriam ter contato, mas que o Senhor fazia, que é o caso daquele leproso. Os leprosos, aliás, que foram tocados. E um outro dado que eu acho que também é muito importante, essa delegação de imposição de mãos, é o momento que aquela mulher de fluxo, de 12 anos de fluxo, ela toca nas vestes. E quando ela toca, a atitude de fé dela, obviamente, se manifesta na unção que há no mundo espiritual e nas vestes de Jesus. Então, é muito importante essa delegação. Por isso que falado, o apóstolo Paulo fala, não imponhais a mão precipitadamente, por dois motivos. Primeiro é o da delegação, e o segundo é que também quando você toca, você se abre para o mundo espiritual que a outra pessoa pode estar vivendo, e vamos dizer que você não tem habilitação no mundo espiritual, pode haver consequências. Então é muito sério isso. Então nós não somos aqueles que andam desafiando, você vai, chuta uma obra de feitiçaria, ou você joga fora na maior, por quê? Porque o mundo espiritual, ele se manifesta através do mundo natural, através do toque, né, dessa manifestação. Bom, nós vamos ver em Simão que ele não entendeu o que estava acontecendo pelo Espírito Santo. Claramente ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo.
E ali ele vai propor aos apóstolos para venderem o dom deles por dinheiro. Porque até então, ele tinha um pensamento até de influência grega, né? Que os milagres eram atribuições mágicas. E ele propõe a eles o que? Me vende esse dom. E ele é duramente repreendido pelo apóstolo Pedro. Só não morreu igual Ananias e Safira, porque acho que Pedro estava de bom humor no dia. É verdade. E também que ele não tinha maturidade. Não estava no mover ainda. Os outros tinham mover, sabiam, claro, conheciam, estavam assim. Né? Se fosse pelo humor de Pedro, meu Deus do céu, está todo morto. Mas ele creu em Jesus, mas não significa que ele tinha se convertido. Ele ainda cria na feitiçaria. Se ele propõe a venda do dom, então ele ainda acreditava no poder da feitiçaria. Isso acontece muito ainda hoje, Bispo G, pessoas que vivem um culto misto. Ela, não, eu sou evangélica, mas ainda vai na feitiçaria. Ainda vai no terreiro, ainda vai em santo, ainda vai não sei o que lá. Eu tive uma experiência muito forte, quando nós em 2013 fomos levar alimentos, roupas, lá no Haiti. Né? Em janeiro eles comemoravam, né, mais ou menos, acho que 3 ou 4 anos, acho que eram 3 anos exatamente, do terremoto que matou mais de 200 mil pessoas no Haiti. E nós fomos levar todo o suporte. Quando nós pregávamos o evangelho ali, nós fomos em algumas igrejas, e nós ficamos assustados com um costume da terra, em que as pessoas elas iam à igreja, recebiam a palavra, oravam, choravam diante do Senhor e tudo mais, sentiam a presença do Espírito Santo, mas continuavam a praticar o voodoo. Olha, meu Deus. Nós sabemos que o voodoo é uma prática muito forte da feitiçaria específica lá no Haiti. Principalmente nas montanhas, né? Porque o Haiti é uma ilha, o que divide o Haiti da República Dominicana são as montanhas. Então, nas montanhas, eles praticavam o voodoo. E eu perguntei, a gente perguntou, né, mas como é que pode? Você está hoje aqui num culto evangélico e à noite você está espetando boneco? Um negócio que não tem sentido nenhum. E aí ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, eu sei que eu estou errado, olha isso, Bispo G, eu sei que eu estou errado, mas eu tenho medo dos espíritos que invoquei, os espíritos que nós invocamos, eles venham atacar a minha família que são incrédulos. Olha. Então o cara, ele continuava com a prática do voodoo. Por quê? Porque ele tinha medo por causa da ignorância da família dele. E eu falei, olha, não tem nada a ver, explicou para ele, né, Jesus está acima de tudo, o nome de Jesus tem poder, a tua casa está coberta com o sangue do Senhor, imagina, né, Atos 16, 31, se você crer a tua casa será salva, enfim, a gente ministrou. E ele passou a compreender as coisas espirituais. Tudo bem que era uma prática natural, Bispo G, de muitas pessoas que se converteram no momento da dor, mas que não receberam conhecimento no mundo espiritual. E na sua ignorância ainda praticavam, como Simão aqui era ignorante, e ainda achava que aquilo era mágica. Achava que aquilo ele poderia ter por dinheiro. E é um homem muito rico, né? Porque se você está oferecendo dinheiro, imagine que Simão tinha ganhado através da magia muito dinheiro. E vale lembrar que nos séculos posteriores, essa prática mista de feitiçaria, de magia com o cristianismo vai criar uma seita que eles vão chamar de simonia, que é exatamente essa mistura de fé com magia, com feitiçaria. Então é algo gravíssimo que ele estava praticando, que é claro, na sua ignorância, que Pedro corrigiu e que ele também se arrependeu. Ele entendeu que aquilo era uma prática errada e ele se arrependeu. Agora, Bispo G, para terminar a aula, ele usa um termo no versículo 24, ele fala assim, rogai por mim. Rogai. Ou seja, que na interpretação seria, intercedam por mim, orem por mim. Será que isso aqui pode ser usado por algumas religiões que colocam os apóstolos como santos intermediários? Assim, colocam, a gente sabe disso, mas a realidade é que até esse entendimento dele foi importante, porque ele entendeu o que era autoridade apostólica. Ele entendeu o que era o nível de autoridade que eles tinham, a ponto de poder interceder por ele. Isso foi muito importante, eu acho assim, esse entendimento. Porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento e passam para um outro lado, achando que alguém depois de morto pode interceder. E o único que pode depois de morto é o que ressuscitou, está à direita do Pai, hoje,
glorificado intercedendo por nós. Agora, morto nenhum pode interceder por aqueles que já foram. Inclusive, você estava falando dessa doutrina samaritana, tudo. Até hoje tem um lado místico ligado aos judeus samaritanos, existem mesmo. Inclusive, eles têm uma prática de adivinhação, de misticismo. Eu acho que você já deve ter visto, esqueci hoje o nome, mas é de alguns que usam. Eles têm um chapéuzinho, até um pingente, que eles giram. Eles usam uma saia rodada, são homens, usam a saia rodada, e eles ficam girando, girando e balançando a cabeça e girando aquele negócio no chapéuzinho. E aí depois eles entram em transe e começa um processo de adivinhação. Que coisa! Que é vindo dos samaritanos, vinculado a esse conhecimento dos judeus, e tem todo esse lado, né? E depois de 2000 anos o negócio ainda continua, é vigente. ainda eles têm essa prática. Olha só, muito bem. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que realmente Simão tenha se convertido, de verdade. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, vimos que a perseguição ao evangelho por parte de Saulo em Jerusalém impulsionou os cristãos a saírem da cidade e pregarem em outros locais, chegando a Samaria. Diácono Filipe fez uma revolução tão poderosa que os apóstolos foram para a região para derramar o Espírito Santo sobre os novos convertidos. Por fim, estudamos o caso de Simão, um mágico que queria os poderes dos apóstolos por dinheiro, mas foi duramente repreendido pelo apóstolo Pedro. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.